abrir as Bíblias em Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Vai aparecer ali também, no ecrã, se alguém tiver mais dificuldade. É apenas uma das leituras que vamos ter. Irmãos, hoje vamos ter a segunda mensagem de uma série de 3 sobre as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. A primeira mensagem foi as Sagradas Escrituras, a sua origem e inspiração, em que nós vimos como é que este livro que nós temos aqui na nossa mão, que é a Palavra de Deus, vimos como é que ela surgiu. Vimos que o autor da Bíblia é Deus, embora tivesse usado cerca de 40 escritores, que ele inspirou, o seu Espírito Santo, para que a sua palavra fosse conhecida. Não vamos repetir essa mensagem. Hoje o tema é as Sagradas Escrituras, a preservação das Sagradas Escrituras. Este livro, a Bíblia, como os irmãos sabem, é o livro mais notável que existe no mundo. Os homens e mulheres de todos os níveis ao longo da história têm dado testemunho do poder da Bíblia como um livro de grande iluminação e de grande revelação. E realmente a Bíblia é a única palavra revelada pelo Deus vivo e verdadeiro. Este é o único livro de Deus é este. Não, Deus não mandou escrever mais nenhum livro. Este é o único livro de Deus. Os comentários que existem são importantes e são valiosos, são ideias, são tentativas de explicar melhor e que são necessários esses livros, mas o único livro de Deus é este aqui. E este livro é a fonte central do governo da Igreja. A Igreja regula-se por este livro, não é? Este livro. Podemos ter um resumo, temos também as leis que obrigam, a lei do país tem regras para a Igreja, mas o que nos dirige é este aqui. Este livro é o livro mais vendido em todo o mundo. Todos os séculos que têm passado, é o livro mais vendido em todas as eras, é o livro mais publicado. Não há nação no mundo onde não haja uma Bíblia, porque nenhum livro se estendeu a todo o mundo, a todo o globo, como a Bíblia se estendeu. E por isso é o livro supremo. E porquê? Porque Deus assim o quer. Eu gostaria então que hoje fizéssemos uma viagem a este mundo que é o mundo da Palavra de Deus. E vamos começar com 3 leituras bíblicas. Não sei se é possível pôr ali. Por exemplo, Isaías 48, que diz, vejam, seca-se a erva, é verdade ou é mentira? Não é? Cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não cai, não seca, não murcha, não... Então, irmãos, esta palavra, Deus diz, ela permanece eternamente. Ok? Êxodo 17:14. Temos Deus a falar com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro. Então o tema da mensagem é como é que a Bíblia foi preservada ao longo dos séculos. E também, em 1 Crónicas 16:15, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para quantos anos? 1000 gerações. Então, Deus não deu a sua palavra só para um determinado tempo, não é?
Agora vai ser só para o tempo, sei lá, de Moisés. Não é. Para sempre. A palavra de Deus foi-nos concedida para ela durar sempre. Esta é a revelação do nosso Deus. E tendo isto em mente, vamos fazer algumas perguntas. Está bem? Até que ponto é que nós podemos então confiar na veracidade das Escrituras? Deus disse isto, que a palavra dele é para durar para sempre. Até que ponto nós podemos confiar na veracidade desta palavra? Como é que nós sabemos que o livro que temos em nossas mãos, este aqui, como é que os irmãos sabem que a Bíblia que têm é a Bíblia, é a palavra inspirada que foi escrita há milhares de anos? Como é que sabem? Que aquilo que Moisés escreveu há 4.400 anos, não é? Há 3.400 anos, que está aqui. Até que ponto podemos confiar que nada na palavra de Deus tem erro, falsidade, que este livro merece crédito, confiança e, por isso, tem completa autoridade. Quando ele diz, faz isto, eu posso fazer, ele é certo. Acreditamos, confiamos que o livro que temos hoje nas nossas mãos é, na verdade, a eterna palavra de Deus, como disse Isaías, seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Será que é este livro? Sim, irmãos. Este é o livro de que nós estivemos aqui a ler naqueles versículos. Porquê? Por dois motivos fundamentais. Este livro foi inspirado por Deus. Foi da vontade de Deus, Criador de todas as coisas. Foi da vontade dele que escolhesse homens e os inspirasse e dissesse, escreve isto. De uma forma plena, verbal, através do Espírito Santo de Deus. E a seguir, temos que acreditar noutra coisa. Primeiro, crer este livro foi inspirado por Deus. E a seguir temos de crer nisto. Que esta palavra foi preservada, plena, verbalmente, pelo nosso Deus, tal como Ele inspirou. Que Deus fez isso. E o que é que significa preservar? O que é que significa que Deus, além de ter inspirado, preservou? Significa que Deus guardou, que Ele cuidou, que Deus manteve a palavra que Ele inspirou. Ou seja, Deus exerceu um cuidado vigilante e protetor. Acreditam? Que Deus inspirou e depois Ele zelou para que a sua palavra não se perdesse. Porque senão, se nós não acreditarmos nisso, diz, não tenho a certeza então se isto é a mesma palavra que Moisés escreveu ou que Isaías escreveu. Não é? Como é que eu sei? É confiar que Deus preservou, guardou a sua palavra. Esse é o tema da mensagem. Nós vamos ver se isso é verdade ou não. Se é verdade que Deus, além de ter inspirado, vigiou, protegeu, guardou a sua palavra. E Deus tem feito isso desde sempre. Isto é a preservação plena, verbal das Escrituras, que é uma doutrina fundamental da nossa fé. Nós temos de dizer, quando falamos acerca das Escrituras, dizer, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi inspirada por Ele. E a seguir temos de dizer, e esse Deus guardou-a, preservou para que ela, como vimos ali, ela, em 1000 gerações, ela permanece fiel. Então, o que é que Deus fez com a sua palavra? Deus não apenas a inspirou, mas também a guardou e a preservou. E é só assim que nós podemos confiar nas Escrituras e confiar que tudo o que está na palavra de Deus é verdade. Bom, então temos que pensar, como é que Deus fez isso?
Como é que Deus preservou cuidadosamente a sua palavra? Como é que a palavra de Deus permaneceu fiel e atravessou milénios e continua a atravessar até aos nossos dias? E este é realmente um tema muito importante e a resposta é porque Deus não abandonou, tal como Ele criou todas as coisas e não abandonou a criação, Deus continua a cuidar da sua criação, Ele também não abandonou a sua palavra. Deus guiou homens através dos séculos, através dos tempos, para preservarem a sua palavra, e é por isso que nós temos, sem qualquer dúvida, a pura palavra de Deus nas nossas mãos. Então vamos ver como é que Deus fez isso, quer nos tempos do Antigo Testamento, quer também nos tempos do Novo Testamento. A primeira forma que Deus usou para preservar a palavra que Ele inspirou foi por escrito. Deus determinou que a palavra que Ele falou, que Ele inspirou, e isto é muito importante, Ele ordenou que essa palavra fosse escrita. Não era para ficar apenas na memória, como os irmãos estamos aqui a ouvir a escola dominical, o culto, ouvem a palavra e daqui por umas horas já não se lembram de tudo o que se disse aqui, não é? Mas se for escrito, podem voltar a ouvir tudo o que foi dito. E Deus fez assim, no Antigo Testamento, irmãos, a primeira ordem que está registada de que se pusesse por escrito aquilo que Deus falou, está ali em Êxodo capítulo 17, versículo 14, quando Deus disse a Moisés, escreve isto para memória num livro. Ora, Deus disse, escreve isto para memória, para não ser esquecido, escreve onde? Num livro. E essa foi a maneira que Deus usou para preservar a sua palavra, para que ela não se perdesse. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 6:11, ele escreve assim, vede com que grandes letras vos escrevi pelo meu punho. Então a escrita preservou as escrituras e permitiu a sua existência ao longo dos séculos. Deus sabia que nós iríamos precisar dela e por isso Deus determinou que ela fosse escrita. Mas também, mas foi escrita onde? Se fosse hoje, onde é que acham que Deus iria dizer para que a sua palavra fosse escrita? Seria com aquilo que nós temos, não é? Então e no tempo de Moisés? Lá, 3.000 e quase 500 anos atrás. Quais foram os materiais? Onde é que foram registadas essas escrituras que foram escritas? Então, os materiais mais usados naquele tempo eram dois. Os papiros, o papiro era um tipo de planta, uma espécie de um junco que crescia, por exemplo, nas margens do rio Nilo, também no rio Jordão, e que depois eles apanhavam essa planta e faziam lá um tratamento especial para ele, formava um género de papel. Não era um papel como temos hoje, mas era parecido. Outro tipo de material era o pergaminho. Que o pergaminho era uma pele de animais, das ovelhas, das cabras e, em regra, dos vitelos, os mais novos. Que também essa pele era curtida, era tratada e para ficar também de forma a se poder escrever nela. E era mais durável do que o papiro e preservava o que se escrevia de uma maneira mais perfeita. Portanto, irmãos, houve um suporte físico para registar as escrituras, papiros e pergaminhos. Inicialmente, os pergaminhos, que eram com as peles dos animais, eram num rolo. Mas a partir do século II, segundo século antes de Cristo, passou também a ser feito na forma de uma folha, parecida a uma folha,
em que depois num dos lados desse pergaminho se colava ou se cozia e formava uma espécie de um livro que era aquilo que se chama o Códex. E por isso ficava muito parecido a um livro. Mas era nas peles dos animais. E assim se escreviam os livros da lei. Quando o profeta Isaías escreveu, lá estava o rolo, o pergaminho ou o papiro do profeta Isaías, Jeremias e por aí fora. Depois, então Deus, para preservar a sua palavra, mandou que fosse escrita. Os materiais eram duráveis, duravam muito tempo, os papiros e os pergaminhos. E depois, quando nós temos uma coisa importante que nós queremos preservar, temos que pensar: onde é que eu a vou guardar? Não é? É importante e as pessoas têm que guardar as coisas importantes num sítio que não se estrague, que não se perca, que não seja roubado, não é? E Deus também teve esse cuidado. Então vamos ver o lugar onde Deus mandou que as Escrituras fossem guardadas. Então vamos ver que no tempo do Antigo Testamento foram no tabernáculo, inicialmente, que era aquele lugar de culto feito de peles de animais, que era amovível, e também no templo. Portanto, Deus deu a responsabilidade da preservação dos livros do Antigo Testamento ao seu povo de Israel. Uma vez que fossem escritos, esses originais, que são também conhecidos como os autógrafos, aqueles que foram feitos pelo próprio punho de quem escreveu, Moisés, Isaías, os salmistas, Salomão, portanto, esses eram os autógrafos, eram os originais, foram depois cuidadosamente preservados. Vejam, por exemplo, Moisés, que recebeu instruções para proteger a palavra de Deus e ele deu essa ordem também. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou a Lei, a Torá, e foi confiado esse livro de Moisés, esses 5 livros, aos levitas para colocarem esse livro ao lado da Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, no lugar mais santo do tabernáculo. Vejam em Deuteronômio 31, 24 e 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, portanto, vejam, Deus inspirou, deu ordens para ser escrito onde? Num livro, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Portanto, Deus zelou para que a sua palavra fosse preservada desta forma. Por exemplo, em Josué 24, 26, nós lemos: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Josué também escreveu. Ou Samuel, em 1 Samuel 10, 25, e declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Vão ver? Naquele lugar, lá no tabernáculo, e depois mais tarde no templo. Portanto, Deus, irmãos, podemos confiar nesta palavra porque foi inspirada por Deus, e nós vimos no domingo passado, Deus inspirou as palavras, não foram as ideias, as palavras, cada palavra inspirada em livros que depois eram guardados nos lugares mais santos de Israel, para que não se perdesse. Portanto, estes preciosos originais depois foram transferidos para o templo, quando o templo foi construído e substituiu o tabernáculo. Tanto que vejam como é que nós sabemos que é assim. O sacerdote Ilquias refere-se a estes livros em 2 de Reis 22:8, quando ele diz:
e em 2 Crónicas 34:15 também. Achei o livro da lei onde? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Era lá que estava, no templo, que estava os livros que Deus inspirou e que iam sendo escritos. Isto no Antigo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, qual foi o lugar da preservação física das Escrituras? Nas igrejas. Nas igrejas. Ou seja, a semelhança do Antigo Testamento, em que Israel, o povo de Deus de Israel, o povo escolhido, essa nação preservou as Escrituras no tabernáculo, preservou as Escrituras no templo. Chegamos ao Novo Testamento e os livros começaram a ser escritos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, enfim, por aí fora. E foram preservados onde? Deus deu essa responsabilidade às igrejas fiéis e aos seus membros. Portanto, este encargo de preservar a palavra de Deus foi dado às igrejas locais, que eram independentes do Estado, eram independentes do poder político, religioso. Deus preservou a sua palavra desde o tempo dos apóstolos, através das igrejas. Não foi nos museus. Deus não mandou preservar a sua palavra nos museus, nos seminários, nos institutos bíblicos, foi nas suas igrejas. E a história da igreja mostra que em cada terra em que havia uma igreja do Senhor, a palavra de Deus era ensinada e era também preservada nessas igrejas fiéis. Vamos ver um exemplo em Atos 17:11, que diz que, ora, estes são os crentes de Bereia, foram mais nobres dos que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra e, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Como é que eles podiam examinar cada dia nas Escrituras? Porque elas estavam no lugar de culto. Não é? Não era que cada um tinha as Escrituras em sua casa, como hoje temos. Eles cada dia, no lugar de culto da igreja, tinham lá as Escrituras para as poderem examinar. E através dos séculos foi assim que Deus preservou a sua palavra nas igrejas, pelas igrejas fiéis. Por exemplo, 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é o quê? A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Porque ela tem a palavra de Deus. Ela é a coluna, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Então o que é que isto nos ensina? Que o lugar onde foram guardadas e preservadas as Escrituras provam que essa palavra que estava a ser guardada, preservada, era uma palavra santa, uma palavra que tinha vindo de Deus, autorizada por Deus, e por isso temos absoluta confiança de que Deus, ao longo dos séculos, preservou a sua palavra, para que nós hoje a pudéssemos ter e confiar nela e obedecer-lhe. Porque Deus é absolutamente verdadeiro, Deus é poderoso para preservar de forma magnífica, de forma perfeita, através dos séculos, a palavra que Ele inspirou. Muito bem. E assim nós podemos dizer, como 1 Pedro 1,25 diz. O que é que diz? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,25 é engano meu, é de certeza. Pus 15, mas eu vou ler. 1 Pedro 1,25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não se perde. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Estão a ver? A palavra de Deus não se perde. Ela permanece para sempre. E é essa palavra que as igrejas tinham, que as igrejas conservavam, diz, que entre vós foi evangelizada. Então prosseguimos agora para ver bem
Outro aspecto, que Deus preservou a sua palavra de uma maneira agora que nós temos de pensar bem. Os irmãos têm algum livro assim gasto em casa, que já leem muitas vezes? O que é que acontece? Quando um livro é lido muitas vezes, é utilizado muitas vezes, começa-se a estragar. E às vezes as folhas começam a soltar-se. E se não tivermos cuidado, perde-se uma folha e já fica incompleto. Ou podemos pegar uma folha que é na página 20 e pô-la na página 300. E vamos ler e aquilo não... Ora, a palavra de Deus foi a mesma coisa, irmãos. A palavra de Deus não era para ficar assim numa estante. Era para ser quê? Lida, não é? Para ser transmitida, para ser apreciada, ensinada. E o manuseamento da palavra de Deus levou a que ela se fosse estragando. E por isso, o que é que era necessário fazer? Cópias. Não é? Cópias. Será que foi isso que aconteceu com a palavra de Deus? Que se foram feitas cópias? É verdade, irmãos. Com o passar dos anos e dos séculos, o constante manuseio dos originais, Deus não disse, olha, guardem lá um original. Nós pensamos que já tinha sido melhor. Estes são os originais, guardem-nos para não se estragarem, façam cópias. Deus não disse isso. E então, foram-se estragando. Depois, à medida que as igrejas iam crescendo, era necessário cada vez mais ter o quê? Ter cópias. A igreja de Corinto, a igreja de Salónica, era preciso mais e mais missionários tinham que levar as escrituras. E por isso a demanda pela palavra de Deus mostrou que era indispensável fazer cópias das escrituras, além de se estragarem. Porque a palavra de Deus precisava de circular, de chegar a todo o mundo, onde se iam estabelecendo as igrejas. Vamos ver um exemplo. Colossenses 4,16 diz... E quando Paulo a escrever para a igreja dos Colossenses, e quando esta epístola, este livro, aquele que ele escreveu, só Paulo escreveu aos Colossenses, então lá estava aquele rolo, aquele pergaminho, quando tivesse sido lido entre vós, ele chegou a Colossos, essa carta de Paulo, fazer com que também seja lida mandem-no para a igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lê a vós também. Estão a ver como é que era? Olha, Paulo agora escreveu mais uma carta. Vai para a igreja. Ele escreveu aos Colossos. Olha, mas então depois de lerem, mandem-na para a igreja de Laodiceia. E lá está uma em Laodiceia que eu escrevi para eles. Venha, quem lá for levar, traga para vocês lerem. E era assim. Estão a ver, irmãos? Era preciso haver cópias, havia um intercâmbio entre as igrejas. Por isso, irmãos, hoje, e já há muitos séculos, não há os originais. Aquilo que existe, irmãos, aqui tem que... Por isso é que Deus preservou a sua palavra. Não há nenhum original da palavra de Deus. Não há nenhum livro da Bíblia que se diga, olha... De Jeremias ao original, não há nenhum. O que há são cópias, de cópias, ao longo dos séculos, de cópias. E nesse trabalho de copiar e continuar a copiar a palavra de Deus, não é? Temos que confiar no quê? Que Deus preservou a sua palavra, como ele disse. Que Deus preservou a sua palavra. E foi Deus, vejam, foi o próprio Deus que deu ordem para se fazerem as primeiras cópias. Deus, na sua sabedoria, deu ordem para fazer as primeiras cópias exatas e fiéis. E isso está em Deuteronômio 10.4. Que diz, Deuteronômio 10.4, vai aparecer ali. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, isso foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que o Senhor vos falar no dia da Assembleia, no monte, do meio do fogo, o Senhor mas deu a mim. Portanto, conforme a primeira escritura. Como se perderam as primeiras
tábuas que Deus deu a Moisés, porque ele as partiu, lembram-se? Deus disse, volta cá, e diz que lhe deu exatamente igual. Exatamente igual. Portanto, este preceito foi rigorosamente seguido no futuro, a cópia feita conforme o original, para ser confiável, para ser fiel. E daí vem a pergunta, então, mas quem é que fez as cópias? Podemos confiar em quem fez essas cópias? E aí é o trabalho dos chamados escribas e os massuretas. O trabalho de copiar as escrituras começou a ser feito com muito rigor, sempre, pelos escribas de Israel, o hebraico é soferim, e pelos massuretas. Quem eram estes massuretas? Eram homens judeus, zelosos, com profunda reverência pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras, homens de grande confiança, que fizeram cópias excelentes, sem erro, ao longo das gerações. Tanto que, em Romanos 3, versículos 1 e 2, diz, qual é logo a vantagem do judeu? Diz, mas que vantagem têm os judeus? O que é há de especial com os judeus? Muita. Os judeus são importantes. Porquê? Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Os primeiros a quem Deus deu a inspiração para escrever a sua palavra foram os judeus, que depois as preservaram da maneira que nós estivemos a ver. E havia regras. Não pensemos, irmãos, nós às vezes a copiar erramos, não é? Às vezes do cansaço, podemos errar. Mas havia regras em Israel e posteriormente para as cópias, para nos darem confianças. Regras muito rígidas, eu vou apenas dizer algumas. Eram muito exigentes. Se não fossem cumpridas estas regras, aquilo que estava a ser copiado era destruído, completamente. Algumas regras. Nenhuma palavra que estavam a fazer as cópias podia ser escrita de memória. Nenhuma letra, nem palavra. Dizer, eu tenho isto em boa memória. Não. Tinham de ter à frente o original para fazer uma cópia exata. O escriba tinha de ter uma cópia autêntica à sua frente. Um erro na cópia, numa folha, tem aqui uma folha. Ele estava a fazer uma folha. Um erro inutilizava toda a folha. Tinha que voltar de princípio. Um erro. 3 erros numa página, se fossem detectados, todo o manuscrito, ele estava a copiar, por exemplo, Isaías, e detectavam 3 erros. Não iam lá fazer ressalva. Inutilizava todo o documento. Tinha que fazer tudo de novo. Cada palavra era contada. Cada letra era contada. Se faltasse uma letra, faltasse uma palavra, era inutilizado, tinha de ser feito de novo. Essas eram as regras para os copistas, os escribas e os massuretas. Deus zelou para que a sua palavra não tivesse erro. Ou fosse inserida, ou fosse esquecida. Tinha que ser uma cópia exata. Por isso, irmãos, nós temos provas de confiança nessas cópias. Vou só, e com isto vamos concluir, dar alguns exemplos de que as cópias eram fiéis. O maior exemplo para nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele dá-nos a prova de que as cópias que ele tinha no seu tempo, porque quando Jesus esteve entre nós, os livros da lei já tinham cerca de 1400 anos, os salmos do rei Davi já tinham 1000 anos. Não é? E qual é o testemunho de Jesus? O Senhor Jesus apelava constantemente para as Sagradas Escrituras, que naquele tempo era o Antigo Testamento. Ele dizia, está escrito. Não se recordam daquilo que está escrito? Estava escrito onde? Nos livros, nas cópias que existiam no seu tempo, nas sinagogas, no templo. Mas em Lucas 4,16, vejam,
Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Para ler o quê? O rolo do livro, neste caso era o profeta Isaías, que estava na sinagoga. Jesus ia ler um livro que era uma cópia que não fosse fiel? Não. Portanto, o próprio testemunho de Jesus nos dá essa garantia, e temos isso em Mateus 19, 21 e 42, em que o Senhor Jesus, exortou os seus discípulos, o povo, para lerem as Escrituras. Portanto, não há dúvida de que Jesus considerava os livros que existiam no seu tempo, que eram os livros do Antigo Testamento, que eram cópias, como sendo a verdadeira palavra de Deus. Por isso ele disse, está escrito algumas vezes. Porque Deus preservou, Deus cuidou das Escrituras e das cópias que eram exatas e que eram de confiança. Porquê? Porque os escribas e os maçoretas preservaram cuidadosamente o texto bíblico e Deus usou essas pessoas. E mais, irmãos, Deus também nos deu instruções e advertências para preservarmos as suas palavras. As suas palavras, cada palavra. Quando ele diz, em Deuteronômio 4:2, ele diz, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Deus inspirou, foi escrito e Deus disse, não acrescentes e não diminuas nada. Jeremias, capítulo 26, versículo 2. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor. Diz o quê? Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não omitas nenhuma palavra. Deus diz, não omitas, não tires nem acrescentes. Toda a palavra que o Senhor lhe disse. Então, isto, irmãos, mostra-nos como estas ordens de Deus foram cuidadosamente cumpridas e Deus preservou a sua palavra desta maneira. Irmãos, então ficamos aqui neste tema da preservação e iremos ter uma terceira mensagem para concluirmos este tema tão importante e tão valioso que é o tema da palavra de Deus. Vamos então ficar em pé.